Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério. Vamos para mais um vídeo do meu diário de trade, começando a semana aqui. Hoje um dia bastante brigado e eu queria vender desde o início do dia e o dia foi de queda boa parte da manhã e ainda assim foi bem difícil no meu operacional. Já explico para vocês aí também. Hoje é segunda-feira, começando a semana, 22 de setembro de 2025 e eu começo sempre analisando aqui o dia anterior. E na minha opinião, o dia anterior eu teria a melhor vantagem, tá? Eu tenho, na verdade, aqui dois pontos de equilíbrio. O primeiro, esse aqui mais curto, e o segundo, que eu acho que eu teria mais vantagem em analisar, que é pegando também a máxima e a mínima do dia anterior. Só que aí nós temos um range de mais de 1.000 pontos, então é sempre complicado quando a gente faz um range assim, né? Quando acontece isso e aparece a primeira barra, a barra número um, na minha opinião, a barra número um, como ele estava se distanciando apenas 199 pontos ali da mínima de ontem, né, eu precisava, pelo tamanho do range, eu precisava que fosse um pouquinho maior para poder considerar ela já como uma boa entrada em desequilíbrio muito forte comprador. Então, o que eu fiz foi ficar de fora da primeira barra e esperar mais uma. Tá? Aí aparece a segunda barra, eu estava olhando pelos 2 minutos. Teve um momento dos 2 minutos que fechou a barra, que era uma boa barra de sinal para poder entrar vendido. Eu vendi, e um pouco antecipado até, né? Vendi aqui na 2. E a minha ideia, o que, que era? Eu estava fazendo aqui um projetado dessa barra, de onde seria a entrada, e eu esperava que o mercado fosse andar bastante para baixo. Então a minha ideia era entrar aqui, como eu fiz inicialmente, com 8 contratos. O meu stop ficaria aí em 385 pontos, uma localização que eu não gosto muito, que seria bem ali na mínima de ontem. E a minha ideia era alongar esse trade. Então eu iria conduzir ele quando ele chegasse no meu alvo, eu iria trazer para o 0 a 0 e ia alongar ele. Quando eu faço esse tipo de gerenciamento, eu vou ficar menos interessado em proteger com 90%, porque estou acreditando que o mercado vai ter uma amplitude. Estou achando que hoje seria um dia que teria uma amplitude maior do que a média, tá? Então, de repente, 2.000 pontos no índice, alguma coisa assim. Então, eu alongaria aí o meu alvo, né? E mesmo que a minha entrada fosse menor, eu alongaria o meu alvo, consequentemente, alongaria também o valor que eu ganharia naquela operação. Tá? Eu ia tentar pegar aí 1,5 R mais ou menos nessa operação para arriscar um R, certo? Quando apareceu a barra número 3, muito boa, indo a favor, beleza, uma ótima barra. A 4 já é ruim. A 4 já frustra essa ideia de que o mercado iria se mover rapidamente até um determinado ponto para depois sim começar a perder força. A 4 já me indica que o mercado não está tão forte assim de queda, né? E aí, ou eu saio antecipado na 4, ou eu espero um pouco mais. Nesse caso, eu até esperei um pouco mais. A 5 ele faz uma nova tentativa de ir aqui abaixo. E depois, quando ele ficou enrolando ali naquela região aqui do meio, tá? Triangulando aqui na entrada, e já partindo do princípio que eu sei que muitas vezes o mercado reverte na abertura, né? O mercado no mini índice muitas vezes reverte o movimento que ele faz na abertura, na primeira 1 hora do mercado. Né? Então, eu optei por zerar essa posição, até mesmo porque nós estávamos longe das médias ainda. Eu estava acreditando que o mercado, a partir daqui, ele poderia fazer uma correção mais profunda e, de repente, equilibrar nessa região aqui do meio, tá? Então eu saí antecipado dele, abandonei esse trade, fiquei esperando para ver o que o Price Action ia mostrar. A 9 mostrou que a minha decisão até que foi ok, porque se fechasse a 9 eu teria que zerar, porque aí eram duas tentativas já de ir em direção ao meu alvo que estaria falhando. A 10 indica que posso estar entrando em um equilíbrio, porque agora eu tenho dois topos. Eu tenho um topo nessa região aqui e tem um topo nessa região. Até é interessante porque ontem, no domingo, eu liberei um vídeo aqui falando sobre o contexto de leitura do Price Action, tá? Claro que com base muito na minha técnica, mas que serve para outros operacionais, outras técnicas também. Quem não viu ainda, vou deixar aqui no final do vídeo aparecendo para vocês, ou de repente no comentário fixado também. Acho que é bem interessante para ver o meu ponto de vista aqui sobre contexto de leitura, sobre as mudanças que a gente pode vir fazer no meio do caminho, tá? No meio da operação. Então eu estava acreditando que aqui era um desequilíbrio muito forte, aqui o mercado já teria transitado para um equilíbrio, fazendo um range nessa região aqui, ó, certo? É isso que eu estou lendo do mercado até aqui. Depois disso, o mercado vai um pouco mais longe ainda, até aí tudo bem, né? Equilíbrio, muitas vezes o mercado expande um pouco mais, né? Tudo certo. E aí a barra número 12, um comportamento normal de equilíbrio também, vendedores vendendo alto dentro do range. No meu ponto de vista aqui, esse range tem 460 pontos, eu não gosto de operar ranges desse tamanho, fico fora e fico esperando para ver se o mercado vai romper. Na 16, pela distância do tamanho do range e tudo mais,
eu acho que aqui configurou uma boa entrada vendedora, tá? Porque aí eu estou acreditando que o mercado vai fazer um movimento mais curto do que eu esperava anteriormente na minha primeira operação, porém ainda acho que tem boa probabilidade de o mercado vir até essa região aqui onde eu estava marcando, mas eu iria deixar um pouquinho mais porque o projetado era mais ou menos nessa região, tá? Então eu entrei agora aqui com 9 contratos. Fiz uma venda ali que o meu alvo era 260 pontos, o alvo mínimo, e o stop era de 340 pontos. Tá? Eu ainda acredito que o mercado iria andar um pouco mais, queria até mais ou menos um movimento projetado, porque eu ainda tenho aquela ideia de que o mercado pode ter hoje uma amplitude, mas eu acho que esse movimento aqui especificamente, por sair de um range menor, ele talvez tenha um tamanho menor na alta probabilidade, antes de transitar, antes de mudar o ciclo para um desequilíbrio menos forte, né? Aí vem a barra número 17, uma boa barra. A 18 quase chegou no meu alvo. A 19 reverteu. Aí eu poderia abandonar aqui, como eu estava falando na primeira vez, tá? Mas eu preferi esperar um pouco mais. E aí, infelizmente, na 20 eu levei o stop. O que aconteceu? Quando ele veio até a 18, eu não achei que era bom para poder colocar no 0 a 0, apesar de poder ter colocado no 0 a 0. E o que eu fiz foi baixar meu stop. Eu tirei dos 340 pontos e baixei ele um pouco mais aqui, mais ou menos para a média de 20, porque eu não estou acreditando que o mercado iria até lá. E caso ele fosse, na minha opinião, ele estaria fazendo era uma amplitude de um equilíbrio, e quem sabe esse equilíbrio seria até mesmo do dia, tá? Mas quando eu tomei esse stop aqui, até aqui eu ainda estou com a leitura de que era um desequilíbrio muito forte com o vendedor, falhando, voltando para o equilíbrio novamente. Só que, o que eu pensei? Aí a gente tem que começar a analisar os sinais, tá? Até eu falo nisso ontem. Eu tenho aqui uma reversão, eu tenho aqui uma ideia de que era um equilíbrio, só que em equilíbrio, normalmente, é difícil eu ter um rompimento depois disso, depois de uma configuração dessa, que voltasse de novo para dentro do range. Então eu comecei a analisar o mercado como, na verdade, estivesse fazendo um desequilíbrio fraco vendedor. Então, na verdade, aqui seria um rompimento, um desequilíbrio muito forte, que já transita para um desequilíbrio fraco vendedor. E esse desequilíbrio fraco, o que é? Ele sai fazendo correções profundas e novas mínimas. Aqui uma nova mínima, entendeu um pouco mais a nova mínima, então estaria fazendo agora aqui uma correção profunda e eu vou esperar um sinal para vender, para tentar buscar uma nova mínima, certo? Eu já perdi a primeira perna, que seria essa aqui, que é a que tem a maior probabilidade, né? A primeira correção profunda é a que tem maior probabilidade. Esse eu não fiz, mas vou tentar na segunda, porque eu acho que na segunda eu também tenho possibilidade de fazer. Aí o que acontece é, a segunda me deu um sinal na barra 22. Eu não fiz porque ele era praticamente uma barra interna, ainda triangulando. Eu espero mais um sinal e vindo também de um momento comprador, né? Uma sequência de barras compradoras. Então eu espero um pouquinho mais. E quando aparece depois aqui, ó, a 25, já rompendo essa pequena região aqui, eu faço uma venda. Agora aqui com 9 contratos, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Quem não está mostrando? Bom, eu acho que foi com 9 contratos mesmo. Coloquei aqui um stop de 340 pontos e um alvo de 260, certo? E aí eu vou esperar para ver se o mercado vai fazer essa premissa que eu estava acreditando. E ele faz. Então agora nós já temos duas pernas do desequilíbrio fraco, né? Essa primeira, correção profunda. A segunda, correção profunda, né? Fez nova mínima. Eu sei que agora ou ele vai vir fazer uma terceira e vai ficar assim por um tempo, ou ele vai começar a fazer correções não tão profundas e o mercado talvez vai mudar o ciclo. Então, o que acontece? Aparece aqui a barra número 28, a 29, a 30. Veja que a 31 já faz uma nova mínima. Então, ele já mudou o comportamento. Se antes ele fazia correções profundas, agora ele fez uma correção um pouco mais rasa e já fez nova mínima também. Não deu nem a oportunidade de entrar. A 32 já imediatamente já tenta equilibrar ali o preço naquela região, faz realmente um TTR aqui no fundo e começa a dar sinais de correção mais profunda. Sequência de barras, aqui eu tenho um momento, um comprador, mesmo que sejam com barras pequenas. Aí a 39 falha em tentar buscar uma nova mínima, já aparece a 40 com compradores mais alto, e aí no meu ponto de vista o mercado pode estar agora criando aqui um equilíbrio nessa região, que pode acabar desequilibrando aqui para cima e revertendo o movimento. Então eu fico esperando aqui uma boa barra de sinal para tentar comprar uma reversão desse movimento. E isso acaba aparecendo
agora há pouco, na barra número 42, tá? Na 41 também dava para comprar aqui, eu me atrasei um pouco, acabei comprando na 42. A minha ideia aqui da 42 é um scalp, eu acho que ele tem potencial de fazer uma reversão, e se tudo der certo em termos de price action, essa reversão buscaria no mínimo a abertura do dia, tá? Então ele poderia fazer um bom movimento de abertura. Ou essa reversão pode acabar só buscando regiões mais altas aqui, de topos que já foram feitos, e ele formar aqui um grande equilíbrio no dia de hoje, tá? De repente para todo o período da tarde de hoje. Então o que está acontecendo agora é que o mercado está aqui, ó. Ele andou a 43 a favor, a 44 aqui já é uma barra de uma pequena correção, né? Uma correção rasa, aparecendo aqui um pouco de vendedores, e agora vamos ver o que vai acontecer. O que pode acontecer nessa situação? Em dois cenários. Ou a minha leitura de uma reversão vai ser correta e ele vai vir buscar, no mínimo, essa região aqui do topo anterior, e aí eu vou sair com o meu alvo, ou o mercado vai agora trabalhar para tentar buscar uma nova mínima aqui nessa região, tá? E talvez nesse período de trabalhar uma nova mínima, ele pode acabar ficando trabalhando aqui no meio também, tá? Porque são padrões de equilíbrio. Tanto o equilíbrio quanto o desequilíbrio fraco vendedor, eles têm, né, o fraco vendedor ainda tem alguma força, ainda tem uma pressão trabalhando. Agora o equilíbrio não. O equilíbrio, nós temos pressão nos extremos e o preço fica trabalhando no meio sem muita força. Já no caso do desequilíbrio fraco, a gente tem um pouco de força ainda, algum resquício de força, e uma pressão jogando para o movimento macro, o movimento maior do dia, né? E o movimento maior do dia é um movimento vendedor. Conseguimos ver isso aqui, né? Muita gente está vendo isso aqui como um canal de vendedor, né? E se isso aqui for de fato um canal, ele vai acabar voltando aqui para dentro, buscando aqui uma tentativa de nova mínima. Eu ainda estou acreditando que ele pode vir fazer essa reversão, no mínimo até essa região aqui, que é uma região de um topo anterior. Vamos ver agora o que vai acontecer. Eu vou mostrar para vocês aí logo agora. Eu vou dar uma pausa aqui e já vai aparecer logo para vocês o resultado. Voltando aqui só para finalizar. Então, felizmente, aqui na barra número 48, eu saí no meu alvo. Então vamos para o relatório de performance agora atualizado. Então agora finalizo o dia com R$ 464,67. Foram 4 operações no dia de hoje. Essa última operação foi 260 pontos a favor, chegou a dar 50 pontos contra, mas o resto foi a favor. E beleza, tá? Então nos gráficos aqui de operações do dia de hoje e no gráfico de patrimônio, assim foi finalizado o dia. Então diga nos comentários como foi seu dia de hoje. Espero que você tenha operado bem. Se vocês não viram o vídeo desse domingo aí, eu até recomendo que vejam, para quem gosta de entender um pouco mais como é a forma que eu opero. Lá eu falo mais sobre contexto de leitura e algumas coisas sobre viés comportamental, então acho bem interessante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, e se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar aí diariamente as operações que eu faço no Mini Índice, beleza? Até o próximo vídeo.